Fala galera do WhatsApp, ou melhor, fala galera do YouTube, do Spotify, eu não sei onde é que você tá assistindo. Bom, por muito tempo eu usei o SnapTube, né, mas tudo bem. Hoje a gente tá aqui nessa noite maravilhosa, junto com esse casal incrível aqui da nossa igreja, e em plus, não rolou mais simpático da nossa igreja. Como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Sou a Cíntia, esposa do Robson. A gente tá aqui no Polyhouse, na casa da Alberta. Bom, é uma satisfação estar participando desse momento. Espero que o que nós temos aqui para falar seja algo que vocês estejam precisando e seja algo vindo de Deus. Sei. Amém. Nossa. Vai ter que ir, mano. Eu acho que pra começar legal, assim, essa conversa dele, assim, vocês são, querendo ou não, do grupo de louvor. Vai começar essa merda, assim, qual que é o louvor favorito de vocês? E o porquê? Louvor favorito, assim, é porque é de fases, né? Mas tem um que marcou minha vida, o início da minha conversão, que é Todas as Coisas do Fernandinho. Então, esse é um louvor, assim, que passa época, entra época, vem estação, sai estação, ele é um louvor que ecoa, assim. Então, acho que de todos os que eu gosto, assim, esse é o primeiro. Mas tem alguns de fases, né, assim. Ultimamente eu gosto muito de Ministério Zoe, gosto muito de Luiz Garcia, então é o que eu mais escuto. Mas, assim, de todos, o que mais me marcou é Todas as Coisas do Fernandinho. Mas, assim, você tem uma música específica do Fernandinho que você gosta, tipo, você ouve direto e tudo mais? Ah, hoje em dia, sim, é bem difícil, como eu falei, né? É bem difícil escutar Fernandinho, porque eu acabo escutando outros, né? Outros ministros, assim. Mas eu acho que é essa mesmo. Acho que Todas as Coisas dele é a que... Sim, é a que mais me marca. E você, Rafael? Bom, na atualidade, a música que mais tem me despertado é aquela Somos Uns. Eu não me lembro quem canta, quem que é o artista, mas enfim, Somos Uns, porque esse é o momento que nós da igreja, em geral, estamos vivendo, né? Que é o ano da comunhão, então essa música nos remete a essa unidade. E mais uma música, assim, mais antiga, que me marcou muito no começo quando eu comecei a tocar, tudo foi Tua Presença Real. Essa é uma música que marcou muito a minha vida e faz sentido até hoje, né? Nos dias atuais. E espero que sempre faça. Que nem você falou, velho, e aí você não lembra quem fez a música e tal. Mano, se falar que não é mentira, mas muita gente aqui não pesquisa a música pelo nome dela, mas sim pela letra do louvor. Verdade. E, cara, já que cada um respondeu, fala o meu um pouquinho. O meu cantor, assim, favorito de louvor mesmo é o Thales Roberto. Thales Roberto porque eu vim da igreja, a antiga igreja do pastor Braz e tudo mais, então tocava direto. Aqui é que eu não tô gostando muito de uma só, mas é que eu tô gostando muito a Arde Outra Vez. Uma que eu gostava muito também E nossa, mano. Eu preciso te sentir todo dia. Não é o nome da música, né? Eu cantei pela letra. De braços abertos. De braços abertos. E o que eu tô escutando pra caramba ultimamente é pela letra de novo também. Amar como você me ama, velho. Porque a música fala muito sobre o amor, tipo, amar dos amor que você fez em mim. E que é a música que tá tentando falar sobre amor, velho. Vocês se sentem ultimamente pra expressar aquilo que Deus e Jesus em si fala na vida de vocês para as outras pessoas? Tem um versículo, Atos 4:20, que fala: e não deixamos de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente vive com Jesus, né, de fato, na intensidade, é inevitável não compartilhar, é inevitável não falar para as pessoas, né, porque quando nós não compartilhamos, quando nós não falamos, nós roubamos a glória de Deus. Então, assim, aquilo que o Senhor faz na nossa vida é necessário que seja compartilhado, né, ainda que seja por uma pessoa, porque uma palavra salva uma vida. Então, assim, eu acredito que tudo quanto Deus faz na nossa vida é válido, né? Porque a matéria-prima de Deus é o nada. Então, assim, às vezes a gente espera Deus fazer algo muito, muito grande e esquece dos pequenos detalhes dali
né, que Deus está operando, que Deus está fazendo. Então, nós sempre precisamos andar em novidade de vida. Eu tenho muito isso para mim, nós precisamos andar em novidade de vida. Então, Deus sempre faz. Mas nós precisamos também aprender a olhar as coisas com bons olhos. E eu acho que assim a gente também vai aprender a compartilhar, sabe? A entender que não, Deus está fazendo, Deus está se movendo e eu preciso falar, né? Então, é isso. Isso. Bom, se eu entendi a pergunta, é como nós devemos expressar a vida de Jesus através das nossas vidas? Como você expressa em si, ou como nós devemos também. Bom, a primeira coisa que eu entendo, assim, nós como cristãos, né, nós temos que respirar Cristo, né? Tudo em nossa vida tem que se converter para Cristo, porque se não se converter para Cristo, não podemos nem ser chamados de cristãos, né? Aí eu falo para você que é jovem, que é adolescente, na escola, as suas ações, as suas atitudes têm que ser inspiradas naquilo que você naquilo que você tem aprendido na Bíblia, aquilo que você já vem construindo em Deus. Então, as suas atitudes têm que ser pautadas naquilo que a Bíblia espera que você faça. Então, é basicamente isso. Se você tem Jesus, você vai respirar Jesus, você vai alimentar de Jesus e você expressar isso para as pessoas, para a galera da sua escola, do seu rolê que você faz no final de semana, vai ser natural. Não vai ser nada forçado. Se você alimenta daquilo, se você bebe de Cristo, parafraseando, você vai ser intuitivo, vai ser natural aquilo sair da sua vida, você expressar. Tudo que você falar vai se remeter a Jesus. De repente, você não precisa falar de Jesus para compartilhar Jesus. O seu testemunho de vida, a forma que você se expressa, a forma que você se coloca no meio da zoeira, no meio da brincadeira, aquilo ali vai despertar algo nas pessoas. De repente, dá uma conotação ali de coisas que não edificam a Deus, coisas besteira, coisas que todos falam besteira, mas coisas que não exaltam o nome de Deus, você se posicionar de uma forma diferente, você não compactua com aquilo. Então, você não compactuando com aquilo, você vai estar sendo um exemplo. E nós temos que ser um exemplo, né? Para as pessoas, para a juventude, para a galera que anda com a gente, as pessoas têm que enxergar em nós a vida de Cristo, né? Mesmo sem falar de Cristo. E falando de Cristo também, né? Através da sua célula, através do seu discipulado, através do bate-papo com uma galera ali na internet ou pessoalmente. É isso. Que nem você falou, cara, que às vezes a gente não precisa falar diretamente de Jesus para expressar o amor dele. É que nem você falou, até mesmo nas pequenas atitudes pode demonstrar que você é cristão, que Jesus é BTT. É porque eu falo muito isso, porque eu sou desenhista, tá? E querendo ou não, a gente é uma obra de arte de Deus. Com certeza. Ele dedicou tempo e estrutura. E, cara, uma obra de arte, ela fica mais bonita quando a gente presta atenção mais nos detalhes. Ou seja, ela vai ficar mais bonita, mais realista e mais fácil de ser contemplada nos mínimos detalhes. E eu penso bastante que essa é uma parte muito importante da nossa vida. Presta atenção nos mínimos detalhes da nossa vida, cada parte. Entende o que eu falo? Sim. Então, como que é a intimidade de vocês com Deus, velho? Porque assim, eu falo isso comigo porque o povo da minha célula e tudo mais, as pessoas que ficam perto de mim sabem que o meu jeito de fazer uma oração é bem diferente. Porque eu não fico muito naquele tipo, pai, obrigado pelo pão, obrigado por tudo. Eu falo mesmo como se fosse meu amigo. Tipo, fala, Jesus, como é que você tá? Man, eu tô precisando de ajuda e tudo mais. Só lendo. Tá certo, Como você trata ele? Como se você der. Pode começar. Pode começar? Pode. Bom, eu sou bem quadradinha, né? Então, assim, eu gosto de ter meu momento com Jesus, de separar um tempo ali, né? De ter todo um... Enfim, né? As coisas bem detalhadas. Então, eu vou, aí eu oro, aí eu leio a palavra, aí eu oro de novo, enfim, escuto um louvor, aí fico ali me edificando. Então, eu gosto muito desse momento de devocional com Jesus. Eu aprendi, assim, a amar isso, né?
eu me converti, eu tinha ali em torno de 12 anos. E eu sempre amei estar na presença de Deus. Mas eu não tinha, assim, esse hábito de fazer o devocional. E depois que eu descobri o que era isso, depois que me ensinaram de fato o que é isso, eu amei. Eu amo estar na presença. Então, assim, igual você falou, você tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de falar, de fato. Mas esses dias atrás mesmo, foi até interessante. Eu estava em casa, era um sábado, né? E aí eu estava em casa e eu fiquei assim, Senhor, vim tomar café comigo, né? Montei uma mesa, estava eu sozinha, o Robson estava trabalhando. E eu convidei o Espírito Santo e foi algo tão, tão gostoso, foi um ambiente tão gostoso. E eu recebi a visitação de Deus na minha casa, ali num momento simples, que eu coloquei um café, coloquei uma canção e me edifiquei e me derramei. Então, assim, eu amo isso, né? Eu amo essa presença. E eu acho, assim, né, que nós não podemos esperar só o sábado, só a quinta ou só o domingo para buscar Deus, né? Então, falando de mim, da minha vida, eu amo isso. Eu amo estar aos pés de Jesus, eu amo me derramar, eu amo buscar, né? Amo, enfim, estar ali jogada. Então, para mim, o devocional ali, o momento com Jesus é algo, assim, enfim, extremamente importante. Muita gente fala pra Deus entrar, não sabe? Vai tomar um café, primeiro. Sincero. Assim, a minha forma de buscar a Deus, eu gosto muito de falar com Deus andando de bicicleta. Você não tem bicicleta? Calma, eu vou chegar ainda. Eu vendi minha bicicleta. Isso não quer dizer que eu não falo mais com Deus. Vocês estão vendo, né, gente? Ó. Então, uma das minhas formas favoritas de falar com Deus é andando de bicicleta. Por mais que eu tenha vendido a bicicleta, tudo bem. Enfim, cada um tem que procurar a sua forma de estar perto de Deus e sentir a vontade com Deus, né? E essa é uma das formas, andando de bike, dando um rolê, arejando a cabeça, colocando minha vida em ordem. É dessa forma que eu gosto de praticar, assim, de falar com Deus, né? Mas assim, lógico, eu gosto muito de me ausentar pro meu quarto quando eu tô de folga, em casa de boa, fico lá, me ajoelho no chão, faço minha oração, faço minha meditação, leio a Bíblia. Essa é a forma que eu tenho buscado a Deus, né? E igual se fala muito, não é muito, fazer muito, é fazer pouco E sempre. e sempre, né? É isso que nos vai nos aproximando de Deus, isso que vai criando essa intimidade. O segredo é esse, é você criar intimidade. Tem um discípulo que acompanha nós, que nos acompanha, né? Desculpa. Ele, exatamente, esses dias ele estava em casa, né? Aí eu falei, olha Cíntia, olha o jeito que ele ora. Mano, que da hora. Ele orando, parecia que ele estava trocando ideia, igual você tá falando aí, trocando ideia com Deus, parece que tá falando com uma pessoa. Então, para você conversar com Deus, não precisa ser formal. Lógico, você tá na igreja, abrindo o culto do Wake, abrindo o culto de domingo, você tem que se comportar de acordo com o ambiente. Mas você tem que ter essa liberdade mesmo, rasgar o seu coração para Deus, se entregar e abrir realmente o coração e falar aquilo que está te incomodando, aquilo que você espera de Deus, aquilo que aonde você quer chegar em Deus. Então é isso, você ter liberdade, essa é a palavra certa, ter liberdade diante de Deus, porque Ele é nosso brother, Ele é nosso Deus, é Ele que está ao nosso lado todos os dias, é Ele que nos capacita aí a viver, aí, a romper aí as barreiras, as coisas que vêm acontecendo todos os dias, nos seus jeitos. Sim. É que, assim, eu vejo muita gente que, querendo ou não, trata Deus como se fosse um chefe, né? Porque, assim, tem muita gente que pensa, se eu fizer isso, Deus, ele vai me castigar. Tipo, se eu não fizer aquilo certinho, ele vai me despejar, tudo mais. Mas tem muita gente que fala que Deus é pai, ele trata ele como pai. Que nem, por exemplo, sei lá, tem hora que você tá no carro sozinho com seu pai, você tem uma ideia legal. Tipo, que nem eu e com meu pai, por exemplo, a gente tá andando na rua, um fusquinha bonito. Fala, pai, liga daquele fusquinha dele lá. Beleza. E trocar uma ideia diária com Deus, mano. E é bem isso que o Robson falou mesmo, ter uma certa liberdade de conversar com ele. Tá bom, mas
voltando pro assunto, eu acho que é uma pergunta que você já esperava que eu ia fazer, mas como você se pensa ter? Pode falar, amor. Pode falar. Bom, eu conheci a Cíntia de ouvir falar. Brincadeira. Não, brincadeira. Sem graça, né? Por sinal. Bom, eu e a Cíntia, assim, nós temos uma diferença de idade razoável. De 17 anos. É minha idade para ser minha filha, mas... Não, brincadeira. Não, corta isso aí, corta. Brincadeira. Não, você Vai cortar. Não. Mas brincadeiras à parte, a Cíntia era do Ministério de Dança. Não só do de dança, do de teatro, do infantil, dos obreiros. Meu Deus, isso é quase um chinelo aí. Faz tudo. É que assim, na parte que chinelo não serve só pra calçar no pé, que serve pra acender churrasqueira, matar insetos. Muito bom. Quase isso, Derli. É chinelo de mãe, a criança pode colocar. Não, terei guiado. Então, eu era na época ainda solta então, né, do Ministério de Louvor, e eu tocando ali o baixo, eu vendo aquela menina dançando, toda bonita, toda estilosa, dançando, uns passos interessantes, cada passo eu errava nota, não, com brincadeira. Enfim, aí foi despertando a minha atenção, e meu contato com ela foi na igreja, né, foi na igreja mesmo, comecei a prestar atenção nela dançando e aí foi despertando assim olhar pra ela, né? Até que um dia houve a primeira conversa, né? Enfim, tem que ter a primeira conversa, né? Tudo começa com uma conversa, tudo começa com boa noite, né? Tudo começa com boa noite. Oi, sumida. Oi, sumida. Chamou no WhatsApp, oi, sumida, ou boa noite. Fica esperto, hein? Fique esperto que é gavião de novo. Galera. E foi isso. Foi dessa forma que comecei a observar ela na igreja e começar a despertar o sentimento. Mas foram meses, né? Não é assim, começou a gostar e começou. Assim. Não, gente, foram meses. Galera, né? ó, presta atenção. Tudo é um processo. Não vai pensando que gostou hoje, amanhã já tô namorando, amanhã já tô casando. Não, tudo é um processo. Então, esse processo aí entre se conhecer, namorar... Não, antes, amor. Antes de quê? De se conhecer. O período que você orou. Sim. Conversei com o meu líder, pastor Eduardo, Não só com o seu líder, né? com a minha avó, na época era viva. Conversei, expus meu sentimento por ela. E ele falou, ora, esse processo de orar, de confirmação, buscar Deus, foi em torno de quase 9 meses, até dar a cartada final. É isso, você tá gostando que alguém faça oração que... No mínimo 9 meses. Não, brincadeira, cada um tem seu tempo. E o importante esse tempo de oração é muito importante para você saber se é aquilo mesmo, né? Se aquele sentimento é verdadeiro, se aquilo é realmente de Deus. Lógico, depois que você é maior que 18 anos, né? Por enquanto, se você tem menos de 18 anos, aí vamos pensar em estudar, vamos pensar em fazer célula, vamos pensar em evangelizar e cada coisa no seu tempo. Aí ficamos 9 meses orando, conversando, nós se conhecendo, obviamente. E depois de 9 meses, Deus confirmou no meu coração que era ela. Não. Quer dizer, já tinha confirmado, né, amor? Foi o meu. Na verdade, Deus tinha que convencer ela, né? O meu eu já tinha certeza do que eu queria. Na verdade, Deus, nesses 9 meses, estava operando no coração dela, né? Operando um milagre, né? Mas aí, gente, aconteceu uma coisa, assim, que nunca mais esqueci, né? Minha cunhada chegou uma vez, a gente na frente da igreja, a Roberta me chamou no portão da igreja. Falou assim pra mim, queria tanto que você fosse minha cunhada. Ali, meu coração, né, assim, né? Amoleceu, né? Porque a Roberta
Roberto falou isso pra mim e amoleceu meu coração. Eu falei, tô sentindo Deus nesse negócio, né? Aí depois já comecei a olhar o Robson com outros olhos, entendeu? Mas assim, né? Tem que agradecer. Obrigada, viu, Rô? Mas... Ela fez. Mas assim, vocês não estão acreditando, mas é verdade, gente. Mas foi realmente esse processo, assim, e foi bem interessante, porque o Robson chegou num momento na minha vida onde eu tinha descansado, eu tava bem tranquila, eu tava, assim, vivendo coisas tão intensas com Jesus, né? Eu sempre orei, Senhor, eu quero viver novidade de vida. Então, assim, no momento que eu descansei, de fato, foi quando o Robson chegou, né? E eu ouvi algo esses dias que é verdade, né? Trabalhar a gente sabe, descansar que é difícil. Então, o Robson chegou nesse momento na minha vida, quando eu descansei, quando eu estava, assim, de fato, fazendo as coisas pra Deus, né? Porque eu sempre ouvi que a mulher solteira cuida das coisas de Deus, né? E a casada cuida das coisas de casa, porque são outras responsabilidades. Então, naquele momento que o Robson chegou na minha vida, foi o momento que eu estava, assim, envolvida com a obra, né? Então, assim, eu sempre falo isso, né? Nós precisamos, de fato, estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Então, eu estava naquele lugar ali servindo, eu amo servir, eu amo minha comunidade. Então, assim, foi nesse momento que o Robson chegou. E eu não estava... E foi tão interessante que, no momento que ele conversou comigo, eu nem pensava em relacionamento, né? Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu nem pensava em relacionamento. Mas, enfim, né? Era o tempo, estamos aqui hoje. Mas é isso, né? Nós precisamos aprender a descansar em Deus e entender, né? Qual é o tempo que nós estamos vivendo. Se aquele tempo é o tempo de relacionamento ou se não é, enfim. Porque senão a gente acaba vivendo coisas que não é pra viver, né? Então Foi graças a Deus. Não, pô. Eu queria que vocês namorassem. Não, porque ela queria que eu fosse cunhada. Meteu a pressão? Tá, meu Deus. Mas como vocês viram com essa trajetória? Como foi a trajetória de vocês até hoje, desde, sei lá, primeira casa, primeiro quarto e tudo mais? A trajetória de vocês dois até o casamento, primeiro amor e tudo isso. Assim, nosso relacionamento, graças a Deus, foi amor, assim, foi em paz. É que, assim, nós somos muito diferentes, né? E aí que você olha e você fala assim, meu, realmente Deus, ele faz o impossível acontecer, né? Os opostos, de fato, se atraem, né? E, assim, eu acho que para um relacionamento dar certo, os dois precisam querer que dê certo, né? E eu vejo muito isso na minha história e na do Robson, né? Assim, Robson com uma criação diferente da minha. E mesmo assim, dá certo, né? Não que a gente tenha desarrancado o rabo, né, amor? Normal. Mas os dois precisam querer, né? E caminhar na mesma visão, no mesmo propósito. E um apoiar o chamado do outro, né? O Robson é meu maior incentivador, assim. Ele me impulsiona para tudo aquilo que o Senhor tem, né? Às vezes nem eu, né? Às vezes consigo me enxergar fazendo algo e o Robson é aquele que assim, que me abençoa, que pega na minha mão, que me conduz. Não, você consegue, né? Então... Eu sempre orei por isso também, né? Porque eu falava que eu queria que o Senhor me desse um esposo, né? Um esposo que me incentivasse, que me amasse, mas que caminhasse comigo, né? No chamado, no propósito de Deus. E o Robson é assim. Então, eu vejo de fato que é um propósito de Deus, né? E assim, nós namoramos 3 anos e 3 meses, né? Nessa fase de conhecer, noivado, enfim. E foi muito bom, assim. Nós vivemos muitas experiências, tanto boas como ruins. Mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Eu lembro, assim, de orações, de fato, que eu fiz, porque eu oro pela minha família já fazem uns 15 anos, né? Esses tempos atrás eu estava no meu devocional, o Espírito Santo me lembrou disso, né? Que eu orava pela minha família quando eu tinha 11 anos, assim, que eu comecei, de fato, a orar sempre pela minha família, sem saber se um dia eu iria casar, se eu iria ter filhos, mas eu orava, né? Porque eu creio que oração é a chave. E aí o Senhor me lembrou disso, né? Que de fato hoje eu vivo coisas que eu orei, que eu gerei em oração. Então, eu não tenho dúvidas que hoje ter um lar, ter um esposo, né? Uma família é fruto de oração. E assim, né? Na verdade, quando nós nos casamos, o Robson já tinha algumas coisas, né? E eu nem imaginava, assim, que um dia eu iria casar e que meu esposo já teria um lar, assim, uma casa, enfim, um carro. Não era algo que eu pensava. Eu sempre pensei assim, vou casar, a gente vai construir junto. Mas, assim, nós queremos mais, né, amor? Isso é algo que nós sempre temos orado e buscado, assim, porque nós queremos viver, de fato, coisas novas e em todas as áreas da nossa vida, né?
Mas eu vejo, assim, sobre nós a provisão de Deus. Não tem como eu olhar e falar assim, não é o Senhor, sabe? Não é a mão do Senhor. Então, eu vejo isso, sabe? Que enquanto eu orava, Deus abençoava o Robson, assim, porque, igual eu falei, pra mim enfim, é Deus. Certo, né? Qual foi o primeiro? Você tem liberdade para dar história. Ah, tá, entendi. Assim, assim, eu casei, assim, eu casei com 34 anos, 35. Assim, eu casei um pouco já, Não, amor, você casou com 38? 38, é isso aí, 38 anos. Oi? Assim, eu não digo que eu demorei pra casar, eu digo que eu casei no tempo certo de Deus, né? Esse era o tempo que Deus teve pra minha vida, né? E eu não me arrependo de ter casado tarde, porque foi o tempo que eu pude construir, construir meu caráter, né? Eu pude amadurecer, construir coisas na minha vida, estudar, fiz faculdade. Então eu acredito que foi o tempo certo de Deus para minha vida. Não estou falando que é uma regra. Cada um tem seu tempo. Deus tem o tempo para cada um. O tempo de Deus, de repente, para você pode ser 18 anos, pode ser 22 anos, pode ser 30, 40. Cada um tem seu tempo. Enfim, o importante é que nós estarmos com o coração aberto e não sentir pressionado. Eu não me sentia pressionado por não ter casado. Por até com 38 anos ainda não ter casado. Então, se você aí tem 30 anos, 28, mulher que sente muito isso, né? Essa pressão da sociedade, querendo que você casa. 30 anos não casou ainda, mas relaxa, Deus tem o tempo para todos. O tempo da Cintia foi com 18 anos, o meu foi com 38. E como eu disse, é uma... Não, eu tinha 21. Ela tinha 21. É que eu sou ruim de conta, né? Isso aí é normal. Nós temos uma diferença grande de idade e no começo foi, lógico, um desafio, tanto para mim, tanto para ela, essa diferença, porque eu tenho um pensamento um pouco mais maduro, ela é muito mais nova que eu, então algumas coisas conflitam as ideias, realmente. Mas o interessante é que ela quer vamos fazer igual o carro turbo, sai acelerando, tudo sai com nitro. Imagina o carro com nitro. Vamos fazer. Eu sou o freio de mão dela. Não, calma, deixa eu puxar o seu freio de mão, não é bem assim, não é a hora certa. E comigo também. Às vezes eu tô tão devagar, ela quer me empurrar. Não, vamos, você tem que ir pra frente. O que eu quero dizer é que um completa o outro. Então, isso é benéfico para um relacionamento. Nós sermos, cada um ser diferente, cada um ser de um jeito. Quando eu era solteiro, eu orava para que Deus colocasse uma esposa que me cobrasse, que me impulsionasse. Porque queira ou não, eu tenho a tendência de me acomodar com as coisas. E ela foi resposta de Deus, porque ela... Vamos. Ela, pressão. Mas esse dia eu tava pensando, mas não foi isso que eu pedi pra Deus? É exatamente isso. Tava reclamando, eu acho. Tava reclamando, né? Mas é exatamente isso. Então nós temos que tomar cuidado que a gente ora. Tô brincando, é brincadeira. Ela é fruto de oração sobre a minha vida. Se impulsionar, ela impulsiona a minha vida e foi exatamente isso que eu pedi para Deus. Então essa diferença de idade, essas diferenças de pensamento, isso aí só veio para agregar nas nossas vidas. Uma coisa que eu percebi bastante é que o casamento de vocês dois também é fruto de muita oração de cada um dos dois. E, cara, eu sei muito bem que casamento não é também mil maravilhas. Eu tenho certeza que vocês já passaram por muito bem na vida de busca, certo? Nossa, vários. Mas assim, como eu falei, né? Tudo aquilo que nós passamos, o Senhor ele sempre nos ensina, né? Então, eu lembro assim logo quando nós casamos, né? Assim, só abrindo uma aspa, gente. Fala da Roberta de novo. Não, mas a Roberta, gente, eu vou contar. Eu acho que nem ela sabe disso. Nem ela sabe. Mas, quando
Não, gente, é um testemunho, é muito interessante, eu vou falar. No processo do nosso casamento, eu não estava trabalhando e o Robson estava, né? E aí, eu lembro que, assim, a Rô nos abençoou muito, mas tinha um momento, assim, que a gente não tinha dinheiro nem pro buquê, nem pra lapela do Robson. E aí, o Robson falou, amor, vamos lá ver o buquê. Eu falei, não, Robson, deixa, né? Não tem dinheiro pra ter buquê. Eu não tinha, a gente não tinha mesmo, né, amor? Tinha acabado todos os recursos. Eu falei, não tem problema, eu entro sem buquê. E eu tava super tranquila com isso, né? E aí, o Robson falou, não, então vamos lá ver. E aí, nós fomos lá ver. E, gente, a gente viu o valor. E aí, tá bom, né? Ah, tal valor. Nós entramos dentro do carro. A Roberta manda mensagem pro Robson. Robson, qual que é seu Pix? E ela fez o valor exato. Gente, foi muito de Deus, assim, né? Ela nos abençoou com o valor exato daquilo que nós precisávamos. Então, assim, né? Então, Rô, nunca te agradeci, mas muito, muito obrigada, assim. E... Mas, gente, é marcante. Eu conto isso pra várias pessoas, porque pra mim é testemunha, assim, né? Deus, ele, enfim, né? Da nossa... Mas, assim, o nosso casamento foi um milagre, assim, em questão de finanças, né? Porque nós tínhamos a vontade, né? Estava baseado numa palavra que Deus nos deu, né? Mas, assim, faltava o recurso, né? Assim, porque casar envolve muito dinheiro, envolve muita grana. E graças a Deus, Deus levantou várias pessoas, parentes, pessoas que nós fazíamos células, deram ofertas para nós, assim, que, nossa, eu fiquei abismado, assim, o valor que as pessoas ofertaram. E eu lembro uma vez que eu estava no posto de gasolina, trocando o óleo do carro, aí o frentista que estava trocando o óleo, né, lançou uma palavra, né, vinda de Deus. Ele falou que Deus, assim, ia providenciar tudo que eu tô precisando no meu casamento. Nossa, eu fiquei assim, uau, eu nem conheço o cara, nunca tinha visto, né? A pessoa foi tomada ali por Deus, assim, ela pediu licença, perguntou se ele podia dar uma palavra vinda de Deus, e foi essa palavra que ele deu. E assim aconteceu, Deus não deixou faltar nada, conseguimos honrar todos os compromissos, não devemos nada para ninguém, e é isso. Se Deus prometeu, ele vai pagar. Amém. Ele vai capacitar e vai te dar recursos para você executar aquilo que ele te prometeu. Vou invadir o podcast de vocês para falar que nós somos resposta de oração para muitas pessoas. Então, a gente se esquece disso, que tem alguém orando por algo e nós podemos ser resposta de oração. Normalmente a gente quer resposta das nossas orações. E é legítimo isso. Mas nós precisamos lembrar que nós somos a resposta de oração para tantas pessoas. Deus, o Espírito Santo coloca algo em nosso coração, um insight, alguma coisa que a gente não memória para fazer. Também esse Espírito Santo está colocando em algum lugar no nosso coração a resposta de oração de alguém. Também alguém que está orando e nós podemos ser esse canal. Estar atento àquilo que o Espírito Santo tá falando, não ignorar, não deixar para depois. Tu coloca algo no nosso coração e é aquilo. Naquele momento tem alguém orando por isso. Então a gente precisa carregar isso. Nós somos resposta de oração. Amém. E como o Robson falou, né, do recurso, né? Muitas vezes faltou o recurso, mas não faltou a presença, gente. Então, é isso, né? Ainda que o recurso falte, mas a presença de Deus jamais pode faltar. Deus todo dia a gente passar por você a fazer pode suportar. E que até os líderes do campo não é sempre provação deles quem é Deus não. Amém. E falou, a Roberta também tocou num assunto muito legal, que é questão de oração aqui. Quando a pessoa está orando, a gente pode ser uma resposta de oração. Eu em si tenho testemunho muito de oração, que nem teve uma vez que eu voltei do treino de futebol. Aí eu fui comer espeto com meu avô, já devia estar no quarto, espeto e tudo mais. Aí chegou uma mulher vendendo bala. Eu nunca vi a mulher na minha vida. E eu só fui ver ela 2 vezes na vida. Foi quando eu voltei no espelho de novo, ela tava metendo bala. Mas, cara, veio do nada. Falando, eu não oro pra essa pessoa. E naquela época eu tava muito naquilo lá, velho. Que cidade é? Foi, não foi? Não foi, então não foi, né? É aquilo, eu tava naquela fase do tipo, eu dou aquele passo sem volta. Ou seja, eu dou aquele passo que não dá mais pra voltar pra trás.
Aí eu falei, moça, eu posso dar uma oração pra você e tudo mais? Ela falou, tá bom então. Aí eu perguntei a situação dela, ela falou que ainda mora com a mãe, tava vendendo pra ajudar com as coisas lá em casa, tudo mais. Eu falei, então vou orar pra você ser próspero. Tudo mais, eu fui lá, orei pra ela e eu não vi ela por um tempo. Eu cheguei lá de novo, no espetinho, e ela tava lá também vendendo bala. Eu cumprimentei, perguntei como é que as coisas estavam, ela falou, tá indo bem ainda. Mas aí ela falou que ainda lembrava de mim, que ainda lembrava da oração. E quando eu fui lá pela terceira vez, eu vi que ela não tava mais vendendo bala lá. Aí eu cheguei à conclusão, bom, talvez a vida dela possa ter melhorado. Amém. Porque assim, querendo ou não, a gente vai plantar muita semente que a gente não vai ver os frutos, mas com certeza deve ter dado fruto também. Amém. Vocês têm alguma experiência de vida, assim? Nossa, que tremendo, assim, Dani. Tenho, deixa eu lembrar alguma, né? É que são tantas experiências, mas... Tem uma vez eu fui no shopping, tava eu, Robson e minha sogra, e aí nós estávamos lá, e assim, se Deus falar comigo, Deus falou comigo, né, pra eu entregar uma palavra pra uma pessoa, eu tô ali, né, às vezes eu até fico pensando, Gideão, Deus é isso, confirma de novo, mas assim, existem momentos que Deus fala e eu já vou logo falar. E aí nós estávamos lá na loja, e aí um moço nos atendeu, e aí o senhor falou assim pra mim, fala que eu amo ele. E aí eu fiquei assim pensando, o Robson, o que foi? Eu falei, amor, Deus falou comigo, foi falar que eu amo um moço. Aí o Robson, vai lá. Eu falei, não sei. E fiquei, nós fomos no caixa, minha sogra tava no caixa, o Espírito Santo falou pra mim, vai. Aí eu tô indo. E aí eu fui. E aí eu cheguei nele e falei assim, oi, tudo bem? Licença, posso te falar algo? Ele falou assim, claro, pode. Eu falei, o senhor, Deus pediu pra eu vir aqui falar pra você que ele te ama. E aí gente, ele ficou muito emocionado. Ele não sabia o que falar, assim, nossa, moça, obrigada. Né? Então, como eu falei, eu creio que palavras salvam vidas, né? E não foi por acaso que o senhor me pediu pra ir entregar essa palavra pra ele. E é aquilo que você falou, de fato, né, Dani? Existem sementes que a gente vai plantar que a gente não vai ver os frutos, mas eu creio que deu fruto, né? Porque o senhor nunca nos entrega algo por nada, né? E nem pra nada. Então, algum propósito o senhor tem. Então, eu creio muito nisso, que aquela semente que foi lançada naquele momento, ela não voltou vazia. E em nome de Jesus, eu creio que ela deu muitos frutos. Eu já tive duas experiências, uma boa e uma ruim. A ruim é quando nós não fazemos a vontade de Deus, né? Deus, eu estava atendendo um rapaz no meu trabalho, Deus falou comigo, fala para ele que eu amo ele. Aí eu travei. Daí eu falei, não falei, né? Pensei por dentro, fala, não fala. Conversando com a pessoa, conversando comigo mesmo, fala, não falo, enfim. Eu acabei não falando, né? E aquilo produziu algo ruim em mim, porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós sabemos que, de certa forma, nós desagradamos o coração de Deus, né? Porque se Deus se agrada quando nós fazemos a vontade dele, o oposto também acontece, que ele acaba se desagradando com a nossa atitude, né? E aquilo produziu algo muito ruim dentro de mim e não há algo bom. Com certeza não foi algo bom naquele momento. Só em contrapartida já teve também situações que Deus falou comigo e eu expressei o que Deus está falando naquele momento, né? O rapaz estava assim com dor de cabeça. Nossa, eu tô com uma enxaqueca. Enxaqueca é uma coisa simples, mas Deus age na simplicidade, né? Em nome de Jesus, falei baixinho. O cara, não entendi. Tá curado em nome de Jesus, cara. Não entendi. Eu falei, tá curado em nome de Jesus. Eu falei, aleluia. Ele não tem, né? Recebo. Ele não tem entendimento, né? Aí foi a forma que ele se expressou. E isso, Deus falou comigo nesse sentido, que nós não devemos ter vergonha, né? Nós temos que ser ousados. Ser igual você disse, a sua experiência. Se você tem que ter ousadia. Para você fazer a vontade de Deus, você não pode ser tímido. Os tímidos não herdarão o reino. É questão que eu não sou tímido, que eu não tenho vergonha na cara. É diferente. Mas você tem que ter essa ousadia mesmo, você tem que se expressar, você tem que... Se Deus falar para você orar pela pessoa, vai lá, ora. Se Deus
pedir para você lançar uma palavra, você lança essa palavra, por mais simples que seja. Para você pode ser simples, mas na vida da outra pessoa vai produzir talvez algo para a eternidade. Aquilo pode mudar a vida da história dessa pessoa, que pode mudar a história da sua família, de toda a sua parentela. Citando esse exemplo que eu estou falando, nós fazíamos célula com um rapaz, de repente está fazendo com a célula com o pai, com a mãe, de repente era com a irmã, de repente era com a avó, enfim. A palavra de Deus não volta vazia. Se você está mudando a história do adolescente, você adolescente está fazendo uma célula ali pro seu colega, pode ter certeza que aquela palavra que você lançar sobre a vida dele não vai refletir só na vida dele, vai refletir na família. Porque esse é o princípio da nossa igreja, do Wake, é resgatar a família, né? Resgatar as famílias. Então, toda palavra que Deus nos der, ela não vai voltar vazia, de forma alguma. Ela vai gerar seu fruto no tempo certo. Né? Amém. A nossa igreja também é uma igreja de célula. Se eu não me engano, são mais de 100 células. Que tudo mais. Eu gosto muito da célula por conta da comunhão. E também pela parte da comida. A comunhão, querendo ou não, é uma parte legal. Porque cada célula tem seu jeito de pregar. Tipo, a célula de vocês tem um jeito. A minha tem um jeito. Que nem... Teve uma vez que a gente é célula online. Então a gente fazia muito célula online. Aí a gente pensou de um dia, cara, vamos fazer uma confraternização, não sendo uma célula, mas uma confraternização na minha casa. Eu ofereci minha casa, tudo mais, eu tenho dinheiro, da hora, legal. E uma maneira que Deus usou pra gente conversar, ter uma comunhão um com o outro, querendo ou não comendo, velho. Querendo ou não comendo e jogando, que nem lá em cada um tem uma mesa, tipo, tem a copa e na copa tem uma mesa grande. A gente colocou primeiro as comidas, aí a gente, tipo, comeu tudo mais. A gente tirou tudo e a gente pegou uma rede, 2 raquetes de ping-pong e uma bolinha. E a gente começou a jogar ping-pong na Copa. Ficou um monte de gente ao redor, aquela resenha legal, do tipo, vai, sei lá, vai lá o gol, sei lá, tudo mais, aquela euforia de tirar quem tá na mesa por mais tempo e tudo mais. Que afinal é uma de como você tá fazendo o quê? E ultimamente eu penso que as pessoas estão se isolando demais, muito por conta das redes sociais e tudo mais. E queria saber como vocês pensam disso. Tipo, se vocês por um tempo já se isolaram, ou se vocês... Como vocês enxergam isso ultimamente e tudo mais. Isso que você disse é um fato. A internet é uma ferramenta extraordinária para as nossas vidas, né? Por causa da internet, tipo, e cada tá lendo esse podcast. Sim, galera, se não fosse internet, sinto muito, mas vocês estariam assistindo esse vídeo. Obrigado, cara, que pergunta. É isso aí, obrigado, galera. Mas, assim, infelizmente, o uso demasiado, usar demais a internet acaba isolando. Isso é inevitável. É assustador você estar num restaurante, você vai dar o rolê, você vai fazer o rolê com a galera, ter um grupo de amigos e ali a galera toda só no celular, mano. Isso é muito, assim, muito chato de se ver. É algo assim monótono, algo assim que não edifica. A pessoa muita informação, você consegue ter muita informação ao mesmo tempo, mas eu acredito que você não absorve muito desses recursos que a internet te proporciona. Lógico, para trabalhar, quem trabalha aí em casa aí pela internet é algo assim fenomenal. É que a internet também acaba sendo muito mais espada de 2 gumes. Ela tanto pode ser benéfica como prejudicial. Com certeza. E assim, nós fazemos célula online, isso ajuda muito porque você ganha tempo, o deslocamento, tudo. Tem pessoas que, assim, não conseguem realmente estar presencial. Mas eu acredito, assim, falando de célula, falando de evangelismo, assim, o mais efetivo, o mais assertivo é presencial. A internet, ela é uma ferramenta fundamental nas nossas vidas.
E só que tem que ser usado com Boa moderação, medida. né? Boa medida. Porque tudo que é demais acaba estragando a pessoa. É a moderação, né? Então, nós precisamos aprender a usar, assim, as ferramentas que nós temos em mãos, né? Então, o que eu percebo muito é isso, né? Muitas vezes, os adolescentes, assim, falando, né? São intencionais, né? Só que muitas vezes usa né? Toda essa intenção não para algo bom. Então, assim, a internet é boa, é muito boa, nós temos que usar mesmo, é uma ferramenta e ela nos leva, assim, a lugares que talvez os nossos pés não cheguem. Mas nós precisamos ter essa boa medida, né? E é possível. Então, eu falo porque eu também já fui adolescente, eu sei como é. E eu lembro, assim, que muitas vezes eu passava muito mais tempo no celular do que com Jesus, né? Que lendo a Bíblia. Então, até o momento que eu entendi, né? Que existem prioridades. E aquilo que é prioridade para mim, eu vou priorizar. Então, eu acredito nisso, sabe? Que a internet, por mais que ela seja boa, que seja uma ótima ferramenta, ela não pode nos roubar, de fato, daquilo que para nós é nossa prioridade. É que questão que eu também eu falei isso porque, pô, querendo ou não, eu uso que deu o aplicativo TikTok. Que, querendo ou não, acaba... Tem muitas coisas mudam. Os pra desendarei, da já te cuidei. Tudo bom, né? Mas querendo ou não, internet, que no TikTok acaba mexendo com a gente do jovem. Como é vídeo curto direto e tudo mais, ele deixa ansioso, querendo as coisas rápidas e tudo mais. Que nem eu tenho certeza aqui que muita gente não escuta um áudio com mais de 1 minuto aqui. Eu escuto de 10, né? Minhas amigas mandam uns áudios aí de 10, 8 minutos aí. Aí a gente escuta, né? Agora tem 2x. Agora tem 2x. Mas, escuta, né? Tem que escutar, valorizar as amigas também, né? Podcast no WhatsApp. Amigas, me ajudem, tá? Por favor. Manda. Não, eu ia falar manda texto muito pior. Sim. Mas assim, o que vocês gostam de fazer no tempo limpo de vocês? Sei lá. Dormir. Chama dormir, gente. Olha, eu e o Robson... Não, de verdade, né, amor? A gente gosta muito de dormir. A gente gosta muito do momento a dois. Esses dias eu tava até pensando nisso, né? Como é bom esse momento a dois, assim, né? Porque, enfim, é a nossa rotina, mas a gente gosta de dormir, a gente tenta assistir filme, que é muito difícil. Gente, acho que demora uns 3 dias pra gente assistir um filme, porque, nossa, a gente dorme. Dorme na primeira cena. Tem até um filme que nós começamos a assistir e nem terminamos, né, amor, esses dias. Série, assim... O Robson não é tanto de assistir série, eu gosto, mas, assim, demora muito. Que nem uma das poucas séries que eu assisti, terminei, tô esperando lançar a temporada nova, é Cobra Kai. Nossa, né? Ruim. O quê? Cobra Kai. Cobra Kai é ruim. É o quê? Terror? O que é? Não, amor, é luta. Não, Cobra Kai. Sei. Cobra Kai também. Que nem um gênero de filme que eu gosto muito. É o gênero de animação. Eu também gosto de animação. Você assistiu Encanto? Várias vezes. Já tem até algumas falas. Encanto, assisti Luca e tudo mais. Pra mim, é legal. Então, Eu gosto muito de Shrek 2, né? Então, assim, tipo, é o meu melhor filme da vida. Se deixar, eu assisto sempre. Zootopia, legal. Zootopia é bem legal também, assistam, gente, é bem legal. Passa uma mensagem bem legal. Rio 2. A série Rio também é muito legal. Que nem uma parte favorita do filme Rio, que eu gosto, é do Rio 2, que chega a parte das tartarugas capoeiristas, que elas vão lutar capoeira, mas é algo tão lento. Eu não assisti essa série, eu acho que não. Puxa vida. Acontece, Dani. Mas assim, uma série que vocês gostam muito, ou um filme que vocês assistiram. Uma série que a gente gosta muito. Pousando no Amor. É um dorama, gente. Pra quem gosta de dorama, é uma indicação boa aí. Pousando no Amor. Acho que foi uma série que a gente assistiu, né, amor? E é bem legal. As pessoas ficam, porque é dorama. Gente, assista, é legal. É muito legal, você dá várias risadas. Acho que essa foi a série que a gente assistiu junto que a gente mais gostou, né? Você tem cara que gosta de dorama. Depende. Vai depender muito, porque eu sou muito de assistir anime. Eu gosto muito de Dragon Ball. Assistia muito na minha infância. Muito, nossa.
Acho que era o desenho que eu mais assistia. Porque 3 irmãos homens, né, gente? Aí tinha que fazer, né? Não deixava eu assistir Barbie, então tinha que ser Dragon Ball. Comigo era ao contrário, minha irmã era mais velha, eu tinha que assistir Barbie com ela. Final Hotel Transilvânia. Eu não sei o que é Castelo Rá-Tim-Bum, eles não deixavam eu assistir, então assim... Então, Dragon Ball eu assistia bastante. Mas eu gosto muito de filmes de animação. E tem vários, assim, igual o Robson falou, Zootopia tem uma mensagem muito legal. Sobre você, de fato, persistir, sabe? Acreditar nos seus sonhos e correr atrás dos seus sonhos mesmo e fazer aquilo que for possível e impossível. Então, Zootopia é um filme que a gente gostou muito. Encanto, igual você falou, Dani, é um filme muito legal. Passa várias mensagens legais, assim. Então, O que eu li lá passa muito sobre caráter. Porque o nome da personagem principal é Merida, né? Alguma coisa assim. Esqueci. Merida, mulher. Não, Merida é do Valente. Valente Mas fala muito sobre caráter. O filme de Encanto é a personagem principal, que eu não vou lembrar o nome agora. Ela sofre daquele negócio, a casa e tal. Ela Isso. tem os poderes mágicos dela. Aí ela vai atrás. Mirabel. Isso! Mirabel. A Mirabel tem os poderes mágicos dela, tudo mais. Aí ela vai atrás de querer provar pra família dela que ela pode ser útil. No entanto, que mesmo sem os dons mágicos dela, ela ainda consegue reconstruir a casa. Sim. A mensagem que passa nesse filme é bem legal, né? Cada um tem um dom, né? E todos os dons, nós falamos até no Wake, em fevereiro, sobre isso. Todos os dons, eles têm um propósito, né? E de fato, assim, os dons, eles vêm para que a glória de Deus seja manifesta, né? Então, quando eu falei dessa mensagem que esse filme passa, é exatamente isso. Cada um tem um dom. E nós precisamos querer usar esse dom, né? A gente até falou que dom é igual músculo, atrofia. Se a gente não usar, atrofia. Então, nós precisamos querer manifestar, assim, sabe? Viver essa atmosfera de manifestação de dons, assim, porque é acessível a nós. Então, nós precisamos querer, né? Seja na nossa casa, seja na igreja, seja na escola, é possível. Eu lembro de uma experiência que eu vivi. Uma vez uma amiga minha, ela tava com torcicolo e nós estávamos na escola. E aí ela falou, tô com torcicolo, não tô bem. Eu falei pra ela, posso orar por você? E ela olhou meio assustada, assim, né? Mesmo sendo cristã. Ela olhou assustada e falou, pode. E aí eu coloquei as mãos sobre ela e orei. E ela foi curada na hora, sabe? Então, assim, e ela foi edificada, eu também. E eu sei que naquele momento eu estava fluindo no dom de Deus, né? No dom de cura. Então, é isso, assim, né? Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. Eu tenho isso pra mim. Sim, é porque, tipo, a gente vê muito na visão de quem tá orando, mas eu acho que pra pessoa que vai receber oração, deve ser muito estranho. Do nada, uma pessoa vir e fala, posso orar por você? É aquele negócio, tipo, eu que nunca vi você na minha vida, eu me preocupo com a sua vida, eu posso orar por você? É algo muito estranho. Porque eu acho também que, ultimamente, as pessoas estão muito carentes, velho. Muito carente, muito preocupada com as coisas, muito preocupado quem eu vou ser na vida, quem vai ser meu futuro esposo, ou namorado, tudo mais. É uma questão bem legal de se tocar. Eu acho assim, Dani, as pessoas, hoje em dia, né, nos dias de hoje, os relacionamentos muitas vezes, não em geral, mas têm sido muito superficiais, né? Então, eu acredito que isso acaba, de fato, refletindo na pessoa, né? E outra, cada um vive uma realidade, cada jovem, cada adulto, enfim, vive uma realidade. E, às vezes, a realidade que aquela pessoa vive não é uma atmosfera de amor, né? Então, realmente, isso acaba refletindo na vida da pessoa, nas atitudes. Essa questão da carência mesmo, eu acho que, pelo menos, eu sou jovem, assim, né? Tenho 26 anos. E no meu tempo já se falava muito sobre isso e as pessoas incentivavam muito também sobre isso, sobre essa questão da carência. E eu falo que eu já tive esse momento também, né? E tudo mudou quando eu entendi quem eu era em Jesus e quem Jesus era pra mim. Então, eu fui totalmente cheia desse amor de Deus. E não que foi fácil, foi um processo mesmo. Porque a carência existe, não é uma coisa, não é uma utopia, não é uma coisa de outro mundo. Mas é aquilo que eu penso, né? Nós não podemos ser guiados por isso também. Isso não pode decidir minha vida, não pode decidir minhas atitudes. E é possível passar por... É possível, igual eu falei, eu já passei por isso.
É difícil, eu acho que principalmente mulher, né? Menina, adolescente, né? Tá naquela fase, enfim. Mas a gente não pode permitir, de fato, que a carência, sabe, determine as minhas atitudes, os meus passos, aquilo que eu faço, deixo de fazer. Isso eu só. Pudim tá bom? O Chincabão Belo. Com relação à carência, né? Assim. Veja bem. O pudim tá muito bom. Tô comprado. Ai, você ajuda, João? Poxa. Esse é nós estamos num mundo que as pessoas realmente elas estão carentes. As pessoas, ao mesmo tempo, elas são expostas pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, o TikTok, aquela anseio de se mostrar, aquele anseio de fazer um vídeo, aquele anseio de querer publicar o que você está fazendo naquele momento, aquilo que você está curtindo. Mas, na verdade, isso se reflete, na verdade, é uma carência que a pessoa tem, né? Essa forma sua de se expressar pela internet é para cobrir, Tentar suprir, né? suprir aquilo que você tá faltando dentro de você. E nós sabemos que é só Jesus que vai suprir todas as nossas carências, é só Ele, é só em Jesus que nós seremos completos, né? Então, assim, momentos de carência, todo mundo passa. O que nós não podemos, o que nós não devemos é permanecer por muito tempo, nesse tempo de carência. Mesmo porque esse tempo de carência que você está passando não é eterno. Isso vai passar, nada na nossa vida é eterno. E com certeza aquilo vai servir para você ser um suporte na vida de outra pessoa, para você auxiliar outra pessoa que está passando pela mesma situação. E é isso que eu... Que nem um exemplo meu, que nem na minha vida, eu sempre fui odiado por várias pessoas. Eu digo que todo mundo vai entender esse exemplo, que a gente tem amigos e colegas e tudo mais. A gente, querendo ou não, passa tendo mais colegas do que amigos sobre a nossa vida. E, velho, teve uma parte da minha vida que, sinceramente, eu me vi sozinho sem estar sozinho. Porque eu não enxergava as pessoas que estavam realmente do meu lado. É muito questão da carência. E muito questão das redes sociais. Porque as redes sociais, querendo ou não, é pra mostrar, tipo, a vida que você tá tendo. Querendo ou não, muita gente posta nas redes sociais a vida perfeita que ela tá tendo, mas não tá tendo. E eu sempre queria estar do lado daquelas pessoas legais e tudo mais, mas eu acabava não dando valor pra quem tava do meu lado. Assim como Jesus, velho. Muita gente acaba não dando valor pra quem salvou a sua vida e tudo mais, e trata, tipo, como se fosse uma pessoa que fez algo bacana por mim, mas eu não quero ter tanto intimidade com ela. Sabe? Falando sobre amigo, assim, uma vez eu até me iniciei uma palavra que falava sobre aqueles amigos que levaram, né, o outro amigo até a presença lá de Jesus. E eu falei que nós precisamos estar neste lugar, nos colocar neste lugar de facilitador de milagres, né? Então eu vejo a amizade muito assim como esse caminho de facilitar o milagre, né? Eu tenho muitas experiências assim com amizades. Eu lembro de um dia que eu tava nesse processo do casamento e eu tava bem mal, né? Porque é tanta coisa, tanto sentimento, tanto turbilhão, tanta coisa acontecendo. E aí eu tenho uma amiga que estuda fora, ela estuda medicina lá na Argentina. E aí naquele dia em especial, assim, eu não tava bem. Acho que eu e o Robson, a gente tinha tido um arranca-rabo. E aí eu fui pra casa, eu tava mal, chorando, e ela me mandou mensagem, já era noite, eu acho que já era umas 10 horas da noite. Ela me mandou mensagem, aí ela começou a perguntar, né? E a princípio eu falei, não vou falar nada, né? Vou bem ficar tranquila aqui. E aí ela tocou no assunto, e as coisas do casamento, como tá? E aí eu comecei a desabar e chorar. E aí ela falou, peraí que eu vou te ligar. E ela me ligou e ela falou pra mim assim, amiga, eu tava aqui, né, secando meu cabelo, e Deus falou assim pra mim, liga pra Cíntia, né, fala com ela. E ela falou assim, eu até achei que era coisa da minha cabeça, né, que a gente tem às vezes diz, né, Deus falou, não, é coisa da minha cabeça. Mas enfim, ela foi e me mandou uma mensagem. E ali eu compartilhei um pouco daquilo que estava acontecendo com ela, comigo, né, pra ela. E aí ela falou assim pra mim,
eu não posso estar aí com você agora, eu não posso subir na sua casa e te dar um abraço, mas eu vou me ajoelhar aqui, você vai se ajoelhar e a gente vai orar junto. E eu lembro que nós começamos a orar e ela falou assim, eu lembro muito disso na oração, ela falou assim, Senhor, eu não posso estar lá, mas o Senhor pode, e eu peço que o Senhor, neste momento, encontre ela e que o Senhor abrace ela. E, gente, foi muito tremendo. Foi muito tremendo, porque naquele momento Jesus invadiu meu quarto e eu senti o toque de Jesus. Então, assim, são coisas que marcam. Mas eu também me lembro de um dia que eu orei e pedi para que o Senhor me desse amigos, né? Amigos que me levassem para mais perto dele, né? Porque a gente vê como a amizade é importante. A gente olha a história de Jesus e Lázaro, né? Como o Senhor amava Lázaro. Né? E tanto que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, existem amizades de verdade. E eu sempre orei muito por isso. Então, eu sou muito grata a Deus pelas amigas que eu tenho, né? Amigos e amigas que eu tenho, porque eu sei também que são frutos de oração, sabe? Então, é possível ter amigos que te levem para mais perto de Deus. Bom, falando de amigos, continuando falando de amigos, assim, eu já ouvi dizer, eu não sei exatamente explicar, mas eu sei que você vai passar uma vida inteira, eu já ouvi dizer isso, mas os amigos dá para contar assim na palma da sua mão. E é como você disse, né? Você é rodeado de várias pessoas, mas amigos mesmo são poucas pessoas que você pode considerar, ter essa consideração de amigo. Amigo de mesa, de comunhão, né? Porque... né? Existem amigos que, assim, não são mais para relacionamento, mas existem amigos que é de mesa ali, para estar junto, para compartilhar, para chorar, para orar, para se derramar, enfim, né? Então, igual o Robson falou, né? Dá para contar amigo. Tem história. Sim. Amigo é exatamente isso. Amigo é aquela pessoa que compõe a sua história. A sua história, às vezes, vai completar a história da sua vida. E isso é amizade. E você pode ficar, às vezes, 6 meses sem falar com seu camarada, seu amigo. Mas quando você cruzar com ele, cara, parece que você passou um dia sem trocar ideia com ele. Isso é amizade. Essa é a verdadeira amizade. Você pode ficar anos sem ver, mas quando você diz, cara... Amigo é questão que, tipo, não tem muito problema um com o outro. Aquele problema acaba sendo uma qualidade. Que nem uma coisa minha e dos meus amigos da minha escola. O meu amigo, ele é um pouquinho gordinho e eu tenho muita espinha. Então eu chamo ele de chupeta de baleia e ele me chama de Choquita. No entanto que a gente é amigo até hoje. É uma amizade inabalável. É um daqueles casos do tipo, a gente não tira tanta foto junto, mas a gente tem muita história pra contar. Eu tenho isso também, assim, de estar com as minhas amigas e às vezes nem ter uma foto pra passar no aniversário. Mas porque quando nós estamos juntos, nós aproveitamos de fato esse momento, né? Fala esse tempo de qualidade, de estar juntos, de dar risada, enfim, de brigar. Eu tenho um grupo de amigas, né? Nós somos em 6, nós estudamos juntas e eu falo, né? Quando a gente se junta é a mesma coisa. Eu falo, a gente só não briga tanto porque a gente não convive mais junto. Mas é exatamente isso, né? Porque o amigo, eu acho que, né, a amizade é você mesmo. Quando você, eu sou desse jeito, minhas amigas me conhecem, né? Então quando fala, Cintia é desse jeito. Por quê? Porque conhece na intimidade, sabe como é. Então, eu creio muito assim nesse tempo que nós mesmos, cada um precisa orar mesmo, sabe? Para que o Senhor levante amigos para caminhar junto, sabe? Eu creio que o amigo torna a caminhada mais leve. Em muitos momentos eu não estava bem, e os meus amigos ali me sustentaram, os meus amigos me sustentaram em oração, numa palavra, sabe? E me visitar em casa, enfim, chorar junto comigo. Então, eu tenho muitos pra mim, um amigo torna a caminhada mais leve, né? Amigos de verdade. A própria palavra mesmo fala que mais vale um amigo que um irmão. Que não é exemplo, Jonathan e Davi. Por exemplo, Davi gostava toda da vida de Jonathan, que ele até salvou a vida dele. Sim. Pra ele não ser morto, se não me engano, pro reino, né? E é muito louco, velho, ter essa questão de amigos. Você ter alguma pessoa que vai estar do seu lado caminhando com você. Mas, cara, é muito louco a gente pensar que, querendo ou não, na nossa vida a gente vai necessitar de muitas pessoas do nosso lado. Seja pastor, pessoas que a gente talvez nunca mais veja, que nem a gente tava falando muito sobre
orar por uma pessoa, a gente topou pelo assunto de lançar uma semente na vida de uma pessoa e a gente não vê os resultados. Talvez alguma pessoa possa ter lançado uma semente em nós, ela não viu o resultado, mas a gente tá vendo até hoje. Que nem, por exemplo, no último acampamento de carnaval aqui. Cara, parecia que teve uma pessoa que lançou uma palavra pra mim que foi o Marfon. Parecia mesmo que ele tava não só olhando a minha vida, mas parecia que ele tava vendo direto do meu coração, tava lendo minha mente. Porque eu tava muito com esse negócio de ficar frustrado com as coisas que não tava dando certo. E ele lançou uma palavra pra mim falando, cara, momentos difíceis vão vir perrengues e tudo mais. Às vezes não vai sair as coisas do jeito que você deseja. Mas continua firme na presença de Deus, que Ele vai fazer você ser vitorioso. Tem alguma palavra que vocês já receberam assim, que vocês agradecem muito a vida de uma pessoa? Assim, estava falando, estava me lembrando que eu, desde pequena, os meus pais, eles sempre me levaram para a igreja católica, então eu sempre conheci, assim, né, conheci o Deus ali, enfim, do que eu ouvia na igreja católica. E aí eu lembro que perto de casa tinha uma EBF, e era numa igreja presbiteriana. O Robson também é fruto de uma igreja presbiteriana, e eu também sou fruto de uma igreja presbiteriana. E eu lembro que tinha a EBF, né, que é a Escola Bíblica de Férias, e lá, gente, tinha uma tia que chamava Tia Cida, né, e... Nossa, ela olhou com os olhos de Cristo pra mim, né. Eu me emociono porque minha mãe nem ligava, assim, tipo, eu falava, mãe, não, pode ir, vai, sabe? E ela ia me buscar em casa e me levava embora. E ela, assim, me amava com o amor de Jesus, né? Eu não tinha nada para oferecer em troca e ela olhou com bons olhos e ela orava por mim e ela acreditava quantas palavras proféticas ela derramou sobre a minha vida. Então eu sei que se hoje eu estou aqui, sabe, é porque também ela acreditou em mim, né? Eu até falo que eu nunca mais, assim, a vi, mas eu oro para que eu possa reencontrá-la porque eu quero agradecer, sabe? Porque ela acreditou. Então, é aquilo que eu falo, ela fez algo demais? Não, ela me olhou com os olhos de Jesus. Então, nós precisamos também aprender a olhar as pessoas com os olhos de Jesus e acreditar, de fato, sabe? Que o Senhor pode e vai mudar a história, né, das pessoas através da nossa vida. Nós precisamos nos colocar neste lugar, sabe? De ser usado, de fazer a diferença, igual nós estávamos falando da oração, né? Nós somos resposta, a Rô falou, nós somos respostas para a vida de alguém. Então é isso, assim, ela me alcançou ali, né? O Senhor me alcançou através da vida dela. E, enfim, e hoje eu tô aqui. Todos nós somos fruto de oração de alguém, né? E é sempre bom nós termos essa consciência, sempre tem alguém orando por nós, seja nossos pais, seja nosso esposo, nossas esposas. São essas orações que nos sustentam, né? Mas então, vindo sobre o assunto de agora, o que vocês esperam sobre a liderança do Wake? Quais são as suas, como é que fala, expectativas para o que pode vir de novo agora? Bom, a nossa expectativa são as melhores possíveis, né? Dá para apertar? Não? Bom, a nossa expectativa é que os adolescentes, ao chegar ao final do ano, eles possam dizer: valeu a pena aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que está sendo ministrado, as palavras. O que eu vejo para os adolescentes é eles enxergarem onde eles querem chegar e onde eles podem chegar em Deus. É isso que eu vejo para os adolescentes da nossa igreja, que eles tenham a convicção para o que Deus chamou sobre a vida de cada um. Qual o propósito de vida de cada um. Eu sei que adolescente é um tempo que as coisas se renovam todos os dias para o adolescente. O que é novo hoje, amanhã já não é mais novo. É muita informação, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários sentimentos, várias coisas acontecendo na sua vida, mas que eles possam ter uma direção, que Deus possa ministrar no coração deles e que eles possam ter a consciência da onde eles podem chegar em Deus. Que as vozes são várias vozes que vêm que
que enche a cabeça do adolescente, mas que eles possam ter um norte. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar, é isso que Deus está falando comigo, é isso que eu enxergo, é isso que eu projeto para os adolescentes, é isso que eu quero que eles tenham esse entendimento, que eles podem ir muito mais longe, ir muito mais longe do que os seus líderes foram, eles podem ir muito além. É isso que eu imagino para eles. Assim, algo que eu tenho orado é que os adolescentes eles conheçam Jesus, né? Porque às vezes são tantas coisas apresentadas e a gente esquece de apresentar Jesus, né? Então, eu tenho orado por isso, sabe? Para que eles de fato conheçam quem é Jesus, né? Quem é esse Deus que eu creio, que eu oro, que eu prego, enfim, de fato entender o que pulsa o coração de Jesus, tipo assim, poxa, peraí, o que Jesus, né, quer para esse tempo na minha vida, na minha comunidade. Então, eu tenho orado por isso, sabe, Senhor, que eles te conheçam de fato, né? Que eles conheçam quem o Senhor é, o que move o teu coração. Então, isso é uma das coisas que eu mais tenho orado por essa geração. E assim, sabe, eu creio muito em um tempo que nós já estamos caminhando para viver, uma atmosfera de fato da realidade dos céus, né? Só que, primeiramente, nós precisamos aprender que nós somos responsáveis por isso. Então, é algo que eu falo um pouco no nosso discipulado, né? Que a responsabilidade é minha e a gente não pode ficar só esperando para que o outro faça, né? Deus precisa de um para fazer, precisa de um para fazer. Mas imagina se todos fizerem, né? Imagina se todo mundo se colocar nesse lugar de eu vou fazer, eu assumo a responsabilidade, né? Eu tomo a responsabilidade para mim, o que precisa ser feito eu vou fazer, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a Arca da Aliança ela foi roubada, e aí Davi chamou ali os levitas, os sacerdotes, para irem buscar a Arca da Aliança, eles tiveram que se consagrar, né? E aí eles ficaram ali um tempo de consagração, aí eles foram buscar a Arca da Aliança, e aí a cada 7 passos eles sacrificavam, né? Então, assim, o quanto nós precisamos sacrificar e o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para viver aquilo que o Senhor quer que nós vamos nesse tempo. Então, essa é a minha oração, sabe? O Senhor nos ensina a valorizar a tua presença, nos ensina a ter responsabilidade de trazer isso, de entender que eu sou responsável, né? O Senhor, ele precisa de mim? Não, mas ele conta comigo. Então, é isso que eu né, tenho, assim, agora para os adolescentes, para esse tempo. E, assim, para a liderança, né? Eu e o Robson agora fazendo parte da equipe, que nós estejamos aqui para projetar, sabe? Para impulsionar, para de fato ser a base, assim, que eles olhem para nós e falem assim, poxa, tem alguém que acredita em mim, né? Tem alguém que tá comigo, que tá ali segurando minha mão e eu sei que eu posso ir mais além porque alguém acredita e alguém me olha com os olhos de Jesus. Então, particularmente é isso que eu tenho no meu coração. Sim. Alguém, vocês querem deixar alguma palavra? Algo bacana? Um versículo? Pode falar, amor, você primeiro. Primeiro dos homens. Qualquer coisa. Assim, eu quero deixar assim, para os adolescentes que eles são num processo, né? De amadurecimento, que eles sejam forjados, né? E nós estamos aqui para auxiliá-los nesse processo de construção do caráter. Lógico, isso requer aos pais, mas nós, como os líderes espirituais deles, nós fazemos parte desse processo. E a nossa parte é realmente essa, auxiliar esses adolescentes quando chegar na juventude, depois de 18 anos, eles já estarem preparados, eles já terem uma base, já tendo aquela base assim, para eles poderem auxiliarem os outros adolescentes que virão, né? Porque é um ciclo. Vem adolescente, vira jovem, e a nossa intenção é essa, se tornarem jovens com uma boa base e para dar suporte para esses adolescentes que estão por vir. Essa é a minha palavra e que eu tenho para eles. A gente tem escutado muito falar, né, sobre esse avivamento que vai chegar e a minha oração também né? Porque não aqui, porque não agora, né? Que não passe de mim, que não passe dessa geração, que nós, de fato, não venhamos só escutar, sabe? Sobre esse avivamento, mas que nós,
de fato, possamos viver isso. Então, que vocês tenham isso no coração, sabe? Que não passem de vocês, que não passem dessa geração. É disponível para nós, né? Há decretos do céu já liberados sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, mas nós precisamos querer viver isso. Então, que vocês, de fato, né, queiram viver isso. Porque, como eu falei, é disponível, né? Então, se o Senhor já liberou dos céus, então é porque nós podemos viver. Então, que vocês queiram viver essa atmosfera de milagre, essa atmosfera de avivamento, né? O tempo do qual nós nunca vivemos mesmo. Eu oro por isso, Senhor, eu quero viver novidade vívida, eu quero viver coisas novas. Então, é isso que eu sonho para essa geração, né? De viver experiências que talvez nós ouvimos no passado, mas que nós nunca vivenciamos. Então, esse é o que eu quero deixar para vocês, sabe? Queiram viver isso. E é isso. Bom, o que eu tenho pra deixar pros jovens é, cara, não tenha medo de errar. Errar, a gente vai errar muito na vida, mas a questão é que não se culpar pelo que a gente fez de errado, mas sempre tá querendo melhorar. E tá sempre querendo buscar dele. Vai. Então é isso. Cíntia, Robson, muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado por ter participado desse A podcast. gente que agradece. Roberta, Luxinho, muito obrigado por ter sido a nossa convidada de hoje. Para os três, velho. Não, eu vou fazer uma mágica agora. Galerinha, vai deixando seu like. Olha isso aí, eu tive pinto. Que bonitinho. Robson, Cíntia, o que é pra fazer mesmo? Compartilha o vídeo, hein, gente? Ajuda nós aí. Se inscreva no canal. Tá isso, família.